Olá pessoal, vamos resolver alguns exercícios da lista. Eu acho que dá para a gente resolver esse primeiro exercício aqui, o 7.1, para a gente fazer o esboço dele, tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui a questão. A imagem, vou colar aqui. Eu acho que eu não consegui. Então eu vou digitar, tá? Só um instante aqui para eu copiar, pessoal. Eu já mudo a tela aqui para cá. Então eu vou copiar aqui 2 y ponto mais 10y é igual a 3u, né? A gente tem entrada u de t igual a 6u de t, né? Que é a entrada degrau, só que com amplitude 6. Condição inicial y0 igual a menos 2, tá? Então ele quer que esboce y de t, tá? É isso. Muito bom. Deixa eu passar aqui então para o whiteboard, que já tem as expressões. E aí a gente começa a brincar um pouquinho com a equação, tá? Bom, o que a gente tem que fazer aqui para esboçar, pessoal? Deixa eu colocar aqui no slide, só para vocês lembrarem quais são os passos, né? Eu lembro que tem os passos do esboço. Vale a pena a gente colocar lá, só para vocês lembrarem, né? Então, primeiro reescrever o modelo de primeira ordem na forma padrão, calcular a constante tal, né? Estimar o tempo de assentamento, calcular a resposta em regime permanente, aí esboçar a resposta exponencial com a condição inicial até o regime permanente, né? E aqui tem algumas considerações. Muito bem, então vou voltar aqui para o whiteboard e vamos tentar fazer isso aí. Primeiro escrever na forma padrão, né? Então, para escrever na forma padrão, lembrando que a forma padrão é tal, né? Y ponto mais y é igual a amplitude, né? Vezes u de t aqui, tá? É um sistema de primeira ordem, então totalmente y ponto. Muito bem, pessoal. Então, para esboçar na forma padrão, a gente precisa tirar o 10 daqui. Então, vou colocar aqui, forma padrão. Muito bem. Então, fica 2 dividido por 10, né? Vai ficar tudo dividido por 10 aqui. 2 dividido por 10 vai dar 0,2 y ponto mais y, né? Que é igual a 0,3 u. Então daqui a gente já consegue identificar a constante de tempo tal como 0,2, né? Aí segundos, né? E aí a gente já consegue calcular aqui também o tempo de assentamento, né? Que seria 4 vezes tal, né? Que é igual a 0,8 segundos. Então a gente já tem dois parâmetros importantes aí. Falta calcular o y de regime permanente, que a gente vai fazer fazendo y ponto, né, as derivadas igual a zero. Então a gente acaba com y aqui, que a gente já chama de regime permanente, igual a 0,3 vezes u, né, em que u é 6, né? Então aqui é igual a 6. Então 0,3 vezes 6 vai ser igual a 1,8. Aqui a unidade ele não fala, né? Então fica sendo só 1,8. Bom, então desses parâmetros, né, a gente tem y0 também, que é menos 2.
Então daqui a gente já consegue fazer um primeiro esboço, né? Vai ter bastante informação aqui. Vou colocar o y0 aqui. Y0 igual a menos 2. E y no regime permanente igual a 1,8. Bom, vou tentar fazer um esboço aqui do nosso sistema. Então pode ser que aqui traçar aqui, ó, como sendo o eixo 0, né? E aqui o eixo y, onde t, né? Aqui é o tempo. Muito bem. E aí a gente pode chamar aqui, então, cada uma dessas aqui, ó, de uma constante de tempo. Então fica 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, né? Aqui pode ser 1 e aqui 2, então 1,8, né? Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Poderia pensar no 1,8 mais ou menos aqui. E o negócio vai sair de menos 2. Então, menos 2 é aqui, ó. Menos 2. Aqui é 1. Aqui é 2, né? E aqui seria 1,8. Ok? Então, ele vai sair de menos 2 e vai ter que chegar até aqui, né? Em regime permanente. Depois ele vai se manter constante. Então, vou traçar a curva aqui em vermelho. E eu acho que pode ser alguma coisa assim, ó. Aqui mais ou menos 60%, né? E depois ele entra em regime permanente e se mantém em regime permanente até o infinito, né? Então poderia ser alguma coisa desse tipo, pessoal. É o tempo em segundos, né? Lembrar que aqui é em segundos. Mas o esboço seria isso, tá? O que vocês podem fazer para verificar se está correto, pessoal? Vocês podem, como tem condição inicial, vocês podem estar utilizando o diagrama de blocos, né? Isolando o y ponto e utilizando blocos de integral para calcular, tá? Então vocês podem fazer no Simulink para verificar se isso aqui está correto, tá? Fiz, professor, eu queria saber se está correto, né? Eu queria fazer com mais exemplos aí. Faz a simulação numérica. Vocês já sabem fazer, né? Então fica simples aí para vocês verificarem, tá? Mas aqui a gente já consegue fazer um esboço legal, né? Mesma coisa, pessoal, era se eu desse o gráfico, eu desse esse gráfico aqui, e vocês tivessem que estimar o tempo, né? Então vocês poderiam utilizar o gráfico, né, condição inicial, as constantes de tempo mais ou menos para o regime permanente, né? Poderiam chutar. E aí vocês conseguiriam calcular o tempo de assentamento, o tal, né? E a amplitude aqui também, de regime permanente, né? Calculando o regime permanente, vocês poderiam dividir por 0,3, vocês iam encontrar justamente o valor da entrada aqui, qual que foi, né? Ou dada o valor de entrada, né? 6, né? Vocês encontrariam aqui a amplitude que foi dada. Certo, pessoal? Então é isso. Obrigado. Até mais.